Há demônios que só podem ser expulsos por meio da oração e do jejum. Foi Jesus quem disse isso em Mateus 17:21. Mas o que de fato significa isto? Significa que nós precisamos fazer primeiro um propósito de oração e de jejum para que alguns demônios sejam expulsos? Ou será que a oração e o jejum são mais poderosos do que o próprio nome de Jesus? Pois nós aprendemos que nós precisamos expulsar demônios usando o nome de Jesus. E não somente isso, nós devemos orar em nome de Jesus, nós devemos fazer todas as coisas em nome de Jesus. Mas eu quero abrir aqui um parênteses para explicar isto, pois as pessoas entendem que orar em nome de Jesus ou fazer todas as coisas em nome de Jesus é sempre que fizer o que orar, fazer, terminar ali usando em nome de Jesus. Algumas pessoas chegam até a corrigir outras pessoas quando oram perto delas que não terminam a oração dizendo em nome de Jesus. É como se aquela oração não fosse válida. Mas a Bíblia nos ensina a orar em nome de Jesus, não neste sentido, e não também quero dizer que é errado orar e falar em nome de Jesus no final, mas que isto não é obrigatório. Orar ou fazer qualquer coisa em nome de Jesus significa que nós devemos crer no nome de Jesus, em que há todo poder e autoridade nos céus e na terra, e quando nós cremos nesse nome de Jesus, nós podemos orar e recebermos a resposta de nossas orações, porque nós estamos orando, crendo no poder do nome de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse que aqueles que creem em seu nome expulsarão demônios. Em seu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não necessariamente quando orar por um enfermo ou quando orar por uma pessoa que está endemoniada, precisa falar o nome de Jesus, mas crer no nome de Jesus que nos dá autoridade para realizar aquilo. Nós temos textos na Bíblia, por exemplo, do apóstolo Paulo expulsando o demônio de uma jovem adivinhadora usando o nome de Jesus Cristo. Mais adiante, nós vemos na Bíblia o próprio apóstolo Paulo expulsando demônios e curando enfermos apenas com lenços e aventais que estas pessoas tinham contato sem que ele estivesse presente no momento. E quando alguns exorcistas judeus, filhos de um sumo sacerdote chamado de Seva, quando eles ouviram falar que Paulo expulsava demônios e fazia todas aquelas coisas, eles tentaram também invocar o nome de Jesus para expulsar demônios ali naquela região, mas eles não conseguiram. Então, usar o nome de Jesus não necessariamente significa que vamos conseguir expulsar demônios, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos ter uma vida de santidade que nos dê autoridade para que a gente possa usar o nome de Jesus para expulsar demônios, seja falando o nome de Jesus ou seja crendo no poder do nome de Jesus. Acompanhe esses dois textos comigo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. No capítulo 19, versículo de número 12, está escrito, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Nós podemos observar aqui, como eu disse aqui a princípio, Paulo, num momento, ele usou o nome de Jesus para expulsar o demônio, mas em outro momento, tanto curas como também expulsão de demônios eram realizadas por Paulo apenas com aquelas pessoas enfermas, endemoniadas, tendo contato com os lenços e aventais do seu corpo. Sequer Paulo estava ali presente, mas aquelas pessoas foram libertas mesmo assim. Mas por que Paulo conseguia fazer estas coisas? Pois ele cria no nome de Jesus, que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra, e por isso ele expulsava demônios e ele curava enfermos, como está escrito em Marcos capítulo 16, verso 17, a seguir, ok? Agora, voltando para o texto de Mateus 17, 21, alguns manuscritos mais antigos não contêm este verso. Por isso, algumas bíblias, algumas traduções, este verso está entre colchetes para indicar
que nem todos os manuscritos ou nas famílias de manuscritos mais antigas ele não aparece ali. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela nem aparece este verso, justamente porque ele não aparece nos manuscritos mais antigos. Só que o texto paralelo de Marcos capítulo 9, verso 29, aponta que sim existe esse texto. Vamos acompanhar esses dois textos primeiro. Primeiro, Mateus 17, 21, que diz assim: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Este é o texto que não tem nos manuscritos mais antigos. Em Marcos capítulo 9, verso 29, disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E mais uma vez, nos manuscritos mais antigos, a última parte deste verso, e jejum, ela não aparece. É por isso que algumas traduções, esta última parte aí, e jejum, também vai aparecer entre colchetes, para indicar que esta parte não existe nos manuscritos mais antigos. Só que aí há uma contradição, porque lá em Mateus 17, 21, não aparece o verso de nenhuma maneira, não aparece parte nenhuma do verso. Já aqui no texto paralelo, em Marcos 9, 29, aparece o texto quase completo, só não aparece a última parte falando do jejum. E só para o Novo Testamento nós temos mais de 5.000 cópias, mais de 5.000 manuscritos. E em muitos manuscritos, tanto o texto de Marcos 29 completo tem, e também o texto de Mateus 17, verso 21. Eu prefiro ficar com o que a maioria dos manuscritos dizem, até porque quando você analisa que no capítulo 17 e 21 não aparece nos manuscritos mais antigos, e em Marcos 9, 29 o mesmo texto paralelo aparece pela metade, então nós entendemos que há alguma coisa aí estranha. Por isso, a meu ver, sim, Jesus falou esta frase, Jesus falou esta passagem, este versículo, ele sim, ele existe, ele é verdadeiro, e de fato Jesus estava explicando que há uma casta que não se expele senão por meio da oração e do jejum. A palavra demônios ali que não aparece em nenhum manuscrito, mas as traduções acrescentaram por entender que aquela casta que Jesus estava citando era uma casta de demônios. E de fato eu também concordo com isso, embora não seja isso que esteja lá no texto original, mas esta casta de demônios, mas fala apenas mais esta casta não se expele senão por meio da oração e do jejum. Eu entendo que aquela casta que Jesus estava falando ali, sim, era uma casta de demônios, pois o contexto ali está falando de uma libertação de um menino que sempre aquele demônio lançava na água ou no fogo, e o pai, desesperado, levou até os discípulos para que eles expulsassem, mas eles não conseguiram. E naquele mesmo ínter, Jesus estava descendo do monte com Pedro, Tiago e João, que eles estavam orando. Foi quando aconteceu ali a transfiguração. E quando Jesus chegou, aquele homem levou o filho até Jesus e disse: Olha, eu trouxe o meu filho aqui aos teus discípulos e eles não conseguiram expulsar este demônio. E quando Jesus expulsou aquele demônio daquele rapaz, depois os seus discípulos em particular lhe perguntaram: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar? E a resposta primária de Jesus foi: por causa da vossa pequena fé. É o texto a partir do verso 19 do capítulo 17 de Mateus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E na continuidade, Jesus diz no verso 21, mas esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Portanto, esta casta aqui, sim, era uma casta de demônios. E o que impediu aqueles discípulos de expulsarem aquele demônio que fazia parte de uma casta de demônios que Jesus disse que precisava ter oração e jejum, foi a incredulidade deles. Isto significa que a oração e o jejum que Jesus estava dizendo não era necessariamente fazer um propósito de oração e de jejum para que certos demônios saiam de algumas pessoas, mas quando temos uma vida constante de oração e de jejum, a incredulidade será arrancada dos nossos corações, então nós passaremos a crer na autoridade que há no nome de Jesus, para que em seu nome nós expulsemos demônios, para que em seu nome nós possamos curar, realizar prodígios, maravilhas, entre outras coisas. Portanto, Jesus não estava ensinando que é preciso fazer um propósito de oração e de jejum para que alguns demônios sejam expulsos, mas que é preciso ter uma vida de santidade, uma vida de oração e de jejum contínua para que a incredulidade seja arrancada de nossos corações
e em seu nome nós tenhamos fé para que possamos expulsar demônios, seja falando em nome de Jesus, ou seja, com alguma maneira, ou seja, com lenços, aventais, como foi o caso de Paulo, mas tudo isso será realizado pela autoridade que há no nome de Jesus e que ele concede para os seus servos que vivem em santidade, que vivem continuamente orando e jejuando, para que a incredulidade não os impeça de fazer tais coisas em nome de Jesus. Este é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha sido útil para você, que você tenha entendido que não orar em nome de Jesus não significa que todo final da oração você tenha que falar a frase em nome de Jesus, nem mesmo curar ou expulsar demônios, mas é que isto só é possível porque há uma autoridade no céu e na terra, no nome de Jesus, e quando você tem fé neste nome, você pode realizar tais coisas. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhar com mais alguém. Deus te abençoe.